Beleza, de volta aqui com a FATV, com Luiz Fernando Bindi. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa Seja tarde. bem-vindo. Obrigado. Uma honra ter você aqui junto com a gente. Ele que está lançando aqui Futebol é uma Caixinha de Surpresas. Livro muito legal, recomendação aqui da FATV. E que você aí na sua casa pode ter, porque a gente tem promoção. O Bindi trouxe um livro para você aí de casa que vai concorrer agora, porque a gente tem um distintivo, já que o Bindi, colecionador de distintivos, vamos falar sobre distintivos aqui. O negócio é o seguinte, de que clube é esse distintivo? Essa é a promoção. É um clube famoso na FA, um clube famoso. É um clube árabe, já fica a dica aí. E Beto Cachaça adoraria jogar nesse clube. Aí você já entregou demais. Essa é a dica. Eu já sei. Sony Anderson já jogou nesse clube. Essa é a dica. Clube árabe. Você pode até, se não souber, procura lá no site do Bindi, Clube Árabe. Beto Cachaça adoraria jogar. Passa o endereço do site. Distintivos.com.br. Valdiran adoraria jogar nesse clube também. Valdiran também, André Balada. Piá, uma série. Então, ó, pode voltar pra mim, por favor? De que clube é esse distintivo? O primeiro que acertar, leva aqui, ó, Futebol é uma Caixinha de Surpresas. Tira a mão da frente. Futebol é uma Caixinha de Surpresas. Livro muito legal. Aí do Luiz Fernando Bindi. Bom, como começou a ideia? A primeira pergunta, como que começou a ideia para escrever o livro? Nossa, é complicado. Como começou foi a pergunta mais complicada que já me fizeram. Começou faz muito tempo, né? Porque desde sempre eu gostei de escrever sobre curiosidades gerais de futebol, mais do que histórias engraçadas. Curiosidades mesmo, por exemplo, por que o Araguaína chama Araguaína? Como estavam, né, falando do Araguaína. Coisas desse tipo. Por que esse time aí do escudo tem esse nome quer dizer mesmo o que a gente acha que quer dizer e tal. Eu sempre gostei dessas coisas. E aí uma vez eu descobri que o nome do Blanco, aquele atacante mexicano, era Cuauhtémoc Blanco. Aí eu fui atrás do que raios que é Cuauhtémoc Blanco. E mandei isso pro Marcelo Duarte, que é do Guia dos Curiosos, tem o programa Loucos de Futebol na ESPN Brasil, tem o Fanático Futebol na Rádio Bandeirantes e tal. Mandei isso pra ele. E aí ele falou, sempre que você tiver uma curiosidade dessas, me manda. Aí sempre comecei a criar algumas coisas, né? Comecei a ir atrás de algumas curiosidades e tal. Aí ele me convidou para fazer um quadro no programa dele da rádio, que chama Fanático Futebol, que chama Futebol uma Caixinha de Surpresas. Aí o programa, felizmente, fez bastante sucesso, está fazendo bastante sucesso, e aí eu fui convidado para escrever o livro, né? E daí surgiu esse livro. Tinham 600 histórias, por questões mercadológicas, teve que cortar, senão o livro ia ficar muito grande e muito caro. Ia ser uma bíblia alternativa. E aí sobraram 300 e poucas histórias, das quais eu imagino que umas 50 ou 60 histórias eu me inspirei demais nas conversas da comunidade da FA no Orkut. E deixa eu te perguntar, como foi o processo da filtragem, né, desse tipo de história? Porque a gente estava dando uma olhada aí, tem história de tudo que é gênero de futebol. Tem tudo. Tem história engraçada, tem histórias tragicômicas, tem histórias, por exemplo, a maior disputa de pênaltis em todos os tempos, quanto tempo demorou, quantos pênaltis foram cobrados, enfim. Tem campeonato da Dominica, campeonatos malucos e tal. A filtragem, na verdade, foi assim, o Marcelo Duarte tinha bastante coisa guardada, eu tinha muita coisa guardada, e comecei a pesquisar. Comecei a fazer o livro mesmo, buscar histórias do nada, e até que eu consegui juntar um tanto de histórias, aí passa por uma edição, e aí o editor, junto comigo, a gente foi cortando. Essa aqui não pode repetir, por exemplo, tinha 2 histórias do Vasco sobre coisas enterradas no campo do Vasco, né, que é o sapo do Arubinha, que é uma história da década de 20, e o ovo do Pai Santana. O ovo do Pai Santana foi cortado, com todo respeito ao Pai Santana. O ovo do Pai Santana foi cortado. Coitado já é um senhor de idade, né? Senhor de idade, o ovo dele foi muita utilidade. Essa história aí todo mundo sabe, né? Que é aquela história que o Pai Santana plantou os ovos, que fez um trabalho, um lendário, né? Massagista lá do Vasco. Fez um trabalho para a equipe ganhar a final da Copa do Campeonato Brasileiro de 74, se não me engano. 74, ganhou do Cruzeiro. Isso, ganhou do Cruzeiro. Que não precisou de macumba, bastou o Armando Marques. Bastou. Eu não sei nada disso, né? Mas eu gostei muito desse ano aí, desse campeonato. Enfim, conta a história do Sapo. Então, o Sapo do Arubinha é o seguinte, na década de 20, jogou Vasco e Andaraí, que era um time que existia no Rio de Janeiro, um time pequeno, como se fosse algo como o Bangu é atualmente e tal. E o Vasco ganhou 12-0 do Andaraí. E começou a tentar humilhar o time, começou a querer fazer umas coisas.
E um jogador do Andaraí chamado Arubinha falou que foi à noite, depois do jogo lá, enterrou um sapo e de lá pra cá, e daquele momento em diante o Vasco nunca mais ia ganhar nada, nunca mais ia ser campeão, nunca mais ia fazer nada. Dito e feito, o Vasco tinha uma campanha espetacular naquele campeonato, acabou perdendo todos os jogos, caiu fora do campeonato, não conseguia ganhar mais jogos, não conseguia mais nada. E o Arubinha, que era vascaíno, morava num bairro pobre lá do Rio de Janeiro e sempre acertava com o dono da venda lá, fiado. Só que o dono da venda era vascaíno. E ficou famoso o sapo do Arubinha, e o dono da venda não quis mais fazer fiado com o Arubinha. A Arubinha foi lá no Vasco, pediu pelo amor de Deus que não tinha sapo nenhum enterrado, que ele tinha inventado essa história, não sei o que podia cavucar o São Januário lá, que não ia achar sapo enterrado nenhum. E de fato não tinha nada, e aí todo mundo foi na imprensa, falou que não tinha sapo nenhum e tal, e o Vasco voltou a ganhar, e o Arubinha voltou a poder fazer fiado na venda. Né? Diga-se passagem, não sei se você sabe, há um tempo atrás tinha um campo no Paraguai que eles acharam um corpo. Eles acharam, fizeram, ao invés de ter um sapo, tinha um corpo. Essa história saiu na imprensa 3 dias depois que eu fechei o livro. A última história que entrou no livro, a mais nova que tem, é a do torcedor do Boca Juniors, que teve o distintivo do River, foi fazer uma tatuagem do escudo do Boca, e o tatuador era torcedor do River, nas costas, e tatuou um pênis nas costas dele. Foi a última história, a história mais nova que tem. E tem outras histórias que já foram surgindo, quer dizer, todo dia tem história nova, todo dia tem história impressionante, nova. Né? Esse programa é um dos programas que também tá aí todo dia fazendo questão de mostrar todos esses com tipos certeza, de tem as histórias do Leônico, que são agora maravilhosas. Sim. Enfim, tem histórias, todo dia tem uma história Leônico, nova. que é a equipe que joga aí o Campeonato Baiano, agora Lanterninha, né? Que tem o goleiro aí que... Goleiro depressivo, chega bêbado. Semana passada a gente colocou o vídeo dele sendo atacado por abelhas, essa semana ele foi atacado por formigas. Sério? Foi pegar a bola e tinha um formigueiro no estádio. Não se dá muito bem com os insetos. É quase o Kenny do South Park jogando no gol do Bom, então o livro é um livro especificamente de histórias sobre futebol, histórias sobre curiosas. Histórias curiosas e histórias não curiosas, mas assim, super alternativas, né? Histórias mesmo que, por exemplo, repetindo, porque sempre todo mundo acha, pô, como é que você foi achar coisas sobre o Campeonato da Dominica, né? Que tem uma história curiosa, num torneio do Campeonato da Dominica, que o jogo acabou, só que aí o juiz tinha esquecido de acrescentar o resto do que faltava. Ele falou que ia dar, sei lá, 10 minutos de acréscimo. Aí ele esqueceu de dar os 10 minutos de acréscimo e acabou com o jogo. Aí lembraram ele e chamaram o time de volta para jogar 5 minutos a mais. Uma coisa maluca, né? Sensacional. Então tem... Na verdade, sim, você faz o quadro nesse programa que você disse de rádio e, para quem nunca assistiu, os caras que escutam fazem umas perguntas para você toda semana e você tem uma semana para responder, para aceitar um desafio da pergunta ou não. Qual foi a pior pergunta que já fizeram para você, assim? A pior pergunta foi a que fizeram segunda-feira passada, na verdade, aqui eu gravei uma resposta segunda-feira passada, e aí eu gravei uma pergunta que vai ao ar nessa segunda-feira, que é: qual é o bandeirante que está no escudo do União Bandeirante do Paraná? E o ouvinte disse que não quer que eu fale que seja um bandeirante genérico. Ele quer que eu diga qual é de fato o bandeirante. Isso foi muito difícil para conseguir. Eu consegui a resposta, mas foi muito difícil para conseguir. Outra árvore genealógica da família do bandeirante. Mas talvez uma das mais difíceis mesmo foi quando um ouvinte perguntou se o Muricy de Alagoas, o Muricy técnico, tem alguma coisa a ver com o time Muricy de Alagoas. Por que ele chama Muricy? Se tem alguma coisa a ver com a cidade de Muricy ou com o time de Muricy. E aí eu tive que entrevistar o Muricy para perguntar isso para ele. E o Muricy, ele é mal educado, ele é, digamos, mal-humorado, porque ele é super educado, ele é mal-humorado, para responder coisas sobre o São Paulo. Perguntando: Muricy, o São Paulo tá tantos pontos na frente, será que vai ser campeão? Ele já é mal-humorado. Ligar para ele, para perguntar: você tem alguma coisa a ver com a cidade de Muricy? Né? Aí eu consegui e tal, ele falou que não, ele falou: meu pai que é maluco, meus irmãos têm tudo nome esquisito também e tal, sei nem onde fica Muricy e tal, não sei o quê. Mas foi complicado, porque eu tive que pedir pro Marcelo Duarte fazer mais 3 perguntas, que eu demorei um mês quase para conseguir essa resposta.